Olá pessoal, tudo bem? Bom, até o momento nós já conseguimos construir uma aplicação Node, né, usando o Express, já no padrão MVC, né? Temos aqui rotas, controllers. No controller, nós conseguimos retornar páginas HTML, né, utilizando o send file, tá? Então, tranquilo, né? A gente consegue devolver páginas HTML de acordo com a rota que o usuário está acessando, tá? Então, aqui nesse caso, né? Se a gente for mapear, ah, quando o usuário acessa, né? Deixa eu conferir. Quando o usuário acessa veículos barra cadastro, né? Aí nós executamos aqui o form cadastro. E o form cadastro, por sua vez, né? O que que ele vai fazer? Ele vai devolver o arquivo formveículo.html. Beleza, tá? Ou seja, vai retornar para a gente esse arquivo aqui, tá? É um arquivo HTML que a gente chama de estático, né? É um arquivo estático. Por quê? Porque toda vez que ele for exibido no navegador, ele vai possuir o mesmo conteúdo, tá? É claro que o usuário vai poder digitar valores diferentes aqui nas inputs, tá? Mas a questão é, ah, a página em si, a estrutura aqui, o conteúdo desse arquivo HTML não vai mudar, tá? Conforme o usuário vai acessando, beleza? Então a gente consegue exibir conteúdos estáticos, tá? É, Mas aí, isso nem sempre é suficiente, tá? Então, eu tenho aqui essa aplicação Express também, onde eu utilizo um banco de dados, né? Que vocês já conhecem bem, onde nós queremos cadastrar estudantes, tá? É, Então, olha só, a gente consegue fornecer um formulário de cadastro, tá? Acessando qual rota, né? Acessando a rota estudante barra cadastro, né? Deixa eu ver se a aplicação está rodando. Está. Então, vamos lá. Eu posso acessar aqui localhost barra estudante barra cadastro, tá? Eu tenho acesso a esse formulário. Então, esse formulário, observem, ele nunca vai precisar mudar, tá? Eu não preciso, a cada acesso que o usuário fizer, apresentar algo diferente aqui, beleza? Porque o formulário é sempre o mesmo, né? Então, eu vou cadastrar um usuário aqui. Vamos cadastrar aqui, ó, usuário, exemplo, e-mail, usuário arroba exemplo.com, idade 30, ok? Então, cadastrei o usuário, esse usuário foi parar no banco de dados, está no MongoDB no caso, e eu posso, né, voltar aqui, opa, posso voltar aqui para estudante barra cadastro, tá? E essa página é a mesma, se eu quiser cadastrar um segundo usuário. Agora, o que eu estou querendo dizer? Nem toda página vai ser assim, tá? Se eu quisesse construir uma página HTML que exibisse a lista de usuários cadastrados, vocês percebem que essa página teria que ser diferente a cada vez que a gente cadastra um usuário? Então, por exemplo, aqui, ó, ah, isso aqui não é uma página HTML, né? Na verdade, é só um JSON sendo retornado pelo servidor, ok? Vamos conferir como que isso acontece. Não precisa entender isso agora, se você não chegou a... Se você não conhece essa aplicação que estou exibindo, né? Não precisa se preocupar. Só entenda que a gente não está devolvendo um HTML nesse caso, a gente está devolvendo só um texto em JSON, beleza? Agora, se eu quisesse fazer isso daqui no formato HTML, eu ia ter um problema considerando o que a gente já conhece de tecnologia, beleza? Por quê? Porque esse HTML não poderia ser estático, ele teria que ser um HTML que ah, a cada vez que o usuário faz o acesso, a gente iria lá e renderizaria, né? Ou seja, adicionaria ali todos os usuários naquele HTML antes de apresentar isso no navegador, beleza? Então, eu não poderia aproveitar esse recurso que eu já conheço aqui, de simplesmente enviar um arquivo HTML em resposta à requisição, beleza? Para o formulário, ok. Agora, para exibir um conteúdo que vai modificando com o tempo, vai crescendo com o tempo, essa abordagem não serve. E aí é por isso, pessoal, que eu vou apresentar para vocês aqui o handlebars, tá?
que é o Handlebars? O Handlebars é uma view engine. O que em tradução, né, seria um motor de renderização, tá? Existem vários motores de renderização que são compatíveis com o Express, beleza? O Handlebars é o melhor? Não necessariamente, tá? Existem diferentes motores de renderização, cada um tem sua vantagem. Eu vou apresentar o Handlebars porque ele é bem simples. A nossa ideia é só ter uma noção de como funciona um motor de renderização, tá? Uma noção bem básica, porque a gente não vai utilizar até o final do semestre, mas até o final do primeiro bimestre a gente vai precisar abordá-lo, então vou apresentar para vocês bem brevemente, tá? Então serão duas videoaulas de Handlebars, começando com essa. Beleza, então acho que vocês pegaram a ideia, né? A gente precisa trabalhar de forma que a nossa página HTML ela seja dinâmica, ok? Então eu vou fechar essa aplicação. Tá? Eu vou começar uma aplicação do zero só para tratar do handlebars, tá? Eu acredito que mostrando assim de forma isolada, né, fica mais simples do que se eu pegar um projeto que já está pronto e começar a mexer, tá? Até porque da forma que está aqui, eu vou começar do zero, vocês conseguem testar aí também. Então, vamos lá. Tem um projeto em branco, né? Como sempre, a gente vai começar com npm init-y, tá? Então já criou meu package.json. Aí eu vou instalar as dependências que eu vou precisar para esse projeto. Tá? Então, npm install. E quais são as dependências? Eu vou precisar do Express e também do Express Handlebars. Tá? Por que Express Handlebars? Acontece que o Handlebars ele é compatível com outras tecnologias além do Express. Tá? Então, como eu quero instalar o Handlebars, né, adaptado para o Express, tá? Aí o módulo vem com esse nome, Express-Handlebars, ok? Então, tem que digitar certinho aqui, tá? Express é para instalar o Express em si, e aqui é para instalar o Handlebars de forma que ele já vem compatível com o Express, beleza? Então, dois módulos aí. Instalação realizada, beleza? Vou fechar aqui o terminal por enquanto. E vou criar o nosso arquivo index.js, tá? Como sempre. O começo aqui, pessoal, não tem muito segredo, né? É o de sempre. A gente vai instanciar uma aplicação, um servidor Express, né? Então, primeiro eu importo o Express, depois eu crio a aplicação, beleza? E aí lá no final a gente vai colocar esse servidor, né, o nosso app, para ouvir as requisições, né? Que é quando a gente executa o app.listen, ok? Vou colocar só uma mensagem aqui para quando ele estiver rodando, né? Então, console.log, servidor rodando. Então, sem segredo por aqui, né? O de sempre, que a gente sempre faz. E aqui, pessoal, já poderia começar a criar as rotas, mas antes disso, eu preciso avisar para o Express que eu vou utilizar o Handlebars, tá? O Express ele é compatível também com vários motores de renderização, tá? Os mais famosos eu acredito que sejam o EJS e o Handlebars, tá? Então, aqui eu vou avisar para o Express que a gente vai empregar o Handlebars. Então, app.engine, tá? Então, é o nosso motor de renderização. Eu vou falar para ele, eu vou vincular um motor de renderização chamado Handlebars, e aí eu preciso fornecer uma instância do Handlebars aqui para ele, tá? Só que aí eu não importei o Handlebars aqui nesse nosso arquivo, né? Então vamos importar também. Vou colocar aqui mesmo. Const. A gente pode colocar o nome que quiser. Eu vou chamar aqui de ESP Handlebars, tá? Require. Aí aqui você tem que escrever certinho. Express Handlebars. Ok? E agora sim, né?
eu posso criar uma instância do handlebars passando isso para o nosso app, tá? Lembrando, pessoal, o app aqui é um servidor Express, por isso que às vezes eu chamo ele, eu falo assim, estou passando tal coisa para o Express, porque o app é um servidor Express, né? Vamos lá. Então, engine, tá? Ó, instanciando aqui ó, o motor de renderização e vinculando ao Express, tá? Além disso, uma vez que eu vinculei, né, que eu forneci uma instância do handlebars para o Express, eu preciso dar o comando, né, para ele passar a utilizar esse nosso motor de renderização. Então, ó, estou setando, olha, é para você utilizar uma view engine específica. Qual que é? O handlebars, beleza? Então aqui eu estou fornecendo o handlebars para a aplicação, para o Express, e aqui eu estou falando, comece a utilizá-lo, ok? Agora sim a gente pode trabalhar nossas rotas, né? Então, vamos lá. Pessoal, na aplicação real ou no projeto que vocês forem desenvolver como trabalho da disciplina, vocês sempre vão fazer o MVC, tá? Então, vocês vão criar a pastinha routes, vão criar a pastinha controllers, tá? Tem que seguir aquele passo a passo que vocês estão acostumados, tá? Ou que vocês vão se acostumar agora no começo do semestre, para quem ainda não conhecia, né? Mas a questão é, aqui, para nosso projeto ficar mais simples, eu não vou fazer essas pastas, eu vou programar tudo aqui no index, tudo bem? Mas no projeto real ou nas atividades que vocês forem me entregar, tem que ter routes e tem que ter controllers, beleza? Mas vamos lá, então eu vou criar todas as rotas aqui direto, tá? Então, app.get, a gente vai ter a rota aqui para a página inicial, tá? E aí, em vez de passar para um arquivo de rotas, eu vou colocar a função que responde a essa requisição aqui mesmo, tá? Então, quando acessar a raiz do nosso projeto, né, da nossa aplicação, no caso o barra, a gente já responde aqui mesmo sem passar para um controller, para uma rota. Beleza. Então, o que a gente vai responder? É aqui que está a mágica, tá? Normalmente, a gente colocaria um res.send com algum textinho, né? Por exemplo, um hello. Ou um res.sendFile enviando um arquivo HTML, né? É claro, quando a gente usa um sendFile, a gente tinha que colocar aqui path.join, né? Opa, path.join, etc. E passar todo o caminho aqui para chegar no arquivo HTML, tá? Dessa vez a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, pessoal. A gente não vai simplesmente mandar um arquivo. A gente vai executar aqui o res.render, tá? E aqui eu só preciso passar o nome de um arquivo handlebars, beleza? Então, o render é diferente, ele não vai simplesmente devolver um HTML. Ele entende que ele vai ter que pegar a nossa view aqui, que eu vou inserir daqui a pouco, e ele vai ter que processar ela, né, de repente adicionando informação, exibindo um conteúdo ou outro, tá? Então, ele vai ter que fazer um processo de renderização, ok? Vamos lá. Mas o que que ele vai renderizar? Eu não tenho nenhuma view aqui no meu projeto, tá? Então, vamos deixar aqui parado um pouco e vamos criar as views, tá? Então, vou criar uma pasta chamada views, tá? Você tem que criar essa pasta, se você não criar essa pasta, o Handlebars não vai encontrar os seus arquivos, tá? Então, por padrão, o Handlebars já vai buscar as suas views dentro dessa pasta. Se ela não existir, ou se tiver escrito diferente, vai dar problema. E aqui dentro, eu posso criar todas as minhas páginas, né? Todas as páginas que nosso site vai ter, tá? Então, home. Só que em vez de HTML, eu vou digitar handlebars, tá? Então agora não é mais HTML, é handlebars, ok? Deixa eu criar todos que eu vou precisar já. Então, deixa eu ver. Usuários.handlebars e contatos.handlebars, ok?
E aí, aqui na home, por enquanto, nessa videoaula, eu quero apenas conseguir exibi-la. Então, eu vou colocar um título aqui, ó. Bem-vindo à nossa homepage, ok? Isso aqui antes de prosseguirmos, né, a gente já poderia colocar aqui, pessoal, na verdade. Mas antes disso, quando a gente escreve HTML puro, né, se isso aqui fossem páginas HTML, né, eu precisaria fazer o seguinte. Eu precisaria fazer aquele processo, né, de criar o documento HTML padrão, né? Então, posso usar o atalho aqui, ó. Isso daqui iria se repetir em todos os arquivos, né? Além disso, né, vamos supor que eu tivesse um cabeçalho, por exemplo, vou colocar aqui ó, um header, né, que é um cabeçalho na nossa página. Aí aqui dentro um título, né? Então, vou colocar aqui, ó, meu website. Vamos colocar um menuzinho também, tá? Se vocês quiserem pausar e digitar aí, tá? Fiquem à vontade. Então, olha só, vou colocar um menu aqui só para a gente ter algum conteúdo, né? Ó, então, um link para home, um link para usuários, tá? Vou criar um link para cada arquivo que eu tenho aqui, tá? Para cada view, né? Contatos, contatos, beleza? Então, ok. E aí, o nosso, né, o corpo da nossa página viria aqui dentro de main. Ok? Então, se vocês quiserem pausar e copiar, tá? Fiquem à vontade. Mas a questão é, se fosse HTML puro, eu teria que, tá? Agora não repete o processo que eu vou fazer não, tá, gente? Eu teria que vir aqui, colar nessa outra página, colar nessa outra página, e aí eu modificaria somente o H1, né? Contatos, e aí eu poderia colocar aqui toda a parte de contatos dentro abaixo do título, né? Mesma coisa aqui. Poderia colocar usuários e digitar aqui o HTML para exibir os usuários. Vocês percebem que a gente está repetindo muito código, tá? Olha só, nosso menu, né, está repetido em todo lugar. E aí, parece que não tem problema nenhum, né? Só um pouco de código copiado e colado, mas imagina, pessoal, um site que tem aí 30 páginas diferentes, tá? E aí, de repente, a gente quer adicionar mais um link aqui no menu, tá? Não copiem, tá? Então, quero adicionar mais um link. Eu vou ter que fazer esse processo em cada uma das outras páginas, tá? Então, a manutenção do site desse jeito fica muito difícil. Então, primeiro ponto que o Handlebars nos fornece de interessante é um mecanismo de layout, tá? Então, a gente consegue fazer nossas páginas de forma um pouco mais modular. Então, eu vou apagar aqui tudo que eu coloquei em contatos, tudo que eu coloquei em usuários, tá? E aqui, antes de apagar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar tudo, tá? Copiei todo o conteúdo. E aqui dentro de views, eu vou criar uma pasta layouts, tá? Digita certinho, senão o Handlebars não vai encontrar. E dentro de layouts eu preciso criar um arquivo chamado main.handlebars, ok? Então, digita desse jeito também, porque se você digitar com outro nome, errar qualquer letra, ele não vai achar. Esse daqui, pessoal, é o arquivo de layout padrão que o Handlebars vai utilizar. O que quer dizer? Para toda página que eu criar, ele vai utilizar o que eu colocar aqui como estrutura base. E aí eu não vou precisar ficar repetindo o conteúdo nos outros arquivos. Veja, colei aqui, tá? Mas eu vou deixar no main.handlebars, tá? Esse daqui, pessoal, não é o arquivo home, esse daqui é o layout que vai servir para todo mundo, tá?
eu vou deixar aqui somente aquele conteúdo que eu quero que se repita de uma página para outra. Então aqui, por exemplo, essa parte aqui, ó, de cabeçalho aqui do site, não é de cabeçalho, né, a parte de configuração de caractere, né, título ali que aparece na abinha do navegador, tá? Essa parte vai se repetir em todo lugar, então eu vou deixar aqui. O cabeçalho do site, né, com o título e o menu, né, vai se repetir também em todo lugar. Eu quero que se repita em todo lugar, então eu vou deixar aqui. Porém, ó, essa parte aqui não vai se repetir, tá? O que está dentro de main é o conteúdo específico de cada página. A página onde a gente exibe usuários, a página onde a gente a página inicial do nosso site. Então, aqui eu vou tirar esse H1, tá? E eu vou colocar uma anotação para o handlebar saber que toda a página, tá? Todas as outras páginas, ó, contatos, home, usuários, ele vai utilizar esse layout inserindo o conteúdo específico da página aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes abre chaves e fecha chaves. Beleza? Tem que escrever desse jeito. E aqui eu coloco body. Então ele entende que o corpo das páginas é para ele inserir bem aqui. Tudo bem? Até para a gente conseguir visualizar melhor, pessoal, deixa eu adicionar mais algumas coisas. Tá? Colocar um HR, que é aquela. É só uma linha, é um elemento HTML para produzir uma linha horizontal, só para a gente ver destacado aqui o conteúdo que vai ser inserido aqui entre esses HRs, né? Aqui debaixo também, deixa eu colocar um footer bem simplesinho, né? Um rodapé, para a gente visualizar também. Todos os direitos reservados, né? Muito site mostra essa mensagem no rodapé. Beleza. Então, esse daqui, pessoal, é o layout do meu site, aquela estrutura que vai se repetir em todas as páginas. E o que vai mudar, né? O conteúdo específico de cada página vai ser encaixado aqui quando a gente fizer o acesso. Beleza? Então, configurei o meu layout principal. Ok. Agora, então, dentro da home, que é a página inicial, a gente não vai ficar mais repetindo esse código todo, tá? E eu vou colocar somente a parte específica da home. Então, aqui a gente poderia colocar mais coisas, mas eu vou colocar só um H1, tá? Eu vou colocar um H1 e um parágrafo pra gente não ficar tão vazio, né? Então, ó, o conteúdo da home, né? É esse aqui. Bem-vindo à nossa homepage. E eu coloquei um texto aqui de exemplo, né? Depois eu trabalho os demais arquivos, tá? A questão é, quando o usuário acessar a home, eu vou renderizar especificamente, né? Esquece layout, pessoal, a gente não consegue renderizar o layout aqui separado, tá? Mas eu vou renderizar especificamente a página home. Então a gente coloca aqui home, que é o nome aqui do nosso arquivo, mas não precisa colocar extensão, tá? Não coloque ponto .handlebars, coloca só home. Ok? O handlebars vai procurar dentro da pasta view, vai encontrar esse arquivo, vai saber que é ele que é para ser renderizado, tá? E ele vai mostrar só isso? Não. Ele vai mostrar isso encaixado aqui dentro. Tudo bem? Vamos testar? Então, vou executar a aplicação aqui com npm start. Opa! Faltou eu colocar o script start aqui dentro, né? Então, acompanha comigo. Dentro do package.json, a gente coloca start, tá? Não esquece da vírgula aqui, ó. Beleza? Node watch index.js, tá? Então, esse aqui vai ser o comando que vai startar a aplicação, mas a gente vai executar só npm start. Beleza? Escreveu aí, salva o arquivo e deixa eu dar um Ctrl C para ele parar aqui. E de novo, npm start, tá? Servidor rodando. Vamos ver se funciona. Então, localhost. E aí não preciso colocar nada aqui, né? Porque a gente vai acessar a home, tá? Aqui está. Repara, esse conteúdo está no arquivo home.handlebars. Enquanto que
este conteúdo está no arquivo main.handlebars e esse aqui também, tá? E aquele HR que a gente colocou é essa linha aqui, ó. Então percebe? Isso daqui está no arquivo e o restante é o nosso arquivo de layout, tá? Que vai se repetir em todas as páginas, mas eu não vou precisar escrever isso de forma repetitiva, ok? Então vamos voltar lá e alterar algumas coisas. Primeiro, aqui no meu main.handlebars, eu vou tirar esse exemplo que a gente não vai usar, tá? Ok. E aí, deixa eu criar também, né? Trabalhar aqui os demais arquivos. Então, aqui é a home, tá ok. Aqui usuários, mais para frente, a gente vai conseguir listar usuários nessa página. Mas por enquanto, eu vou colocar apenas usuários, só um título mesmo, para a gente visualizar o handlebars trabalhando, né? E aqui também um título, nossos contatos. Beleza? Salvei. Então, somente títulos aqui para a gente diferenciar uma coisa da outra. Tá? E deixa eu criar as rotas para essas outras duas páginas, né? Então, eu vou copiei aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, aqui vai ser barra usuários. Tá? E eu vou renderizar o quê? Vou renderizar a página usuários. Tá? Essa página aqui, só que não escreva .handlebars. E aí eu vou ter também barra contatos, onde eu vou querer renderizar a página de contatos. Ok? Então, criei mais duas rotas e em cada uma delas eu vou estar renderizando um arquivo diferente. Beleza? Então, ó, como eu usei essa opção watch aqui, então, quando eu salvo um arquivo JavaScript, né, ele reinicia o servidor. Então, acho que eu já posso testar. Vou atualizar aqui, tudo certo, saiu o nosso link de exemplo. E agora eu estou na home, né? Agora vocês vão observar o seguinte. Eu quero ir para a página de usuários, tá? Então eu vou clicar aqui, eu já tinha deixado o link pronto, né? Lá no arquivo de layout. Quando eu clico aqui, tá? Primeiro, ele acessou aqui, ó, barra usuários, né? Então acessou a outra rota. Essa outra rota devolveu pra gente essa outra página, mas reparem, o layout continua aqui igualzinho, tá? Não mudou nada, assim, em questão de layout, que mudou somente o conteúdo específico daquela página, beleza? E a mesma coisa vale para contatos. Então, olha que facilidade, tá? E se eu quiser mudar o arquivo de layout, não tem segredo nenhum. Por exemplo, eu quero centralizar essas mensagens aqui do layout, né? Todos os direitos reservados eu quero deixar aqui no centro. E o cabeçalho também eu queria que fosse para o centro. Eu vou alterar isso em apenas um arquivo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, main.handlebars. Eu vou colocar aqui. Não é o jeito certo de escrever CSS, mas como eu quero escrever bem pouco CSS, eu vou colocar aqui, tá, gente? Quero só um exemplo aqui bem rápido. Então, apesar de não ser o jeito recomendado numa aplicação real, tá aí. Eu só quero centralizar. Vou fazer a mesma coisa aqui no cabeçalho, tá? Só pra gente ver que eu vou alterar uma vez em um arquivo só. E aí, eu já tenho isso atualizado em todo o meu site. Bacana? Então, é assim que... Pessoal, todo site que vocês acessam, trabalha com algum módulo que faz essa renderização de forma mais inteligente. Tá? Algum motor de renderização. Então, qualquer site que você acessa, né? Você pode saber, o cabeçalho, o rodapé, aquela parte repetitiva, os menus, né? Eles não ficam ali sendo copiados e colados em vários arquivos, tá? Beleza, então espero que vocês tenham conseguido compreender como que o Handlebars trabalha. E aí, na próxima videoaula, tá? A gente vai trabalhar aqui essa parte de usuários para ver como que a gente consegue renderizar um vetor de usuários de forma dinâmica usando o Handlebars. Tudo bem? Então, até a próxima videoaula.